o imperativo da conversão no trabalho da vinha do Senhor. Com a liturgia do 26º domingo do tempo comum ano A, contemplamos um Deus que chama todos para participarem com empenho concreto da construção do mundo novo de justiça e paz, que Ele sonhou e propõe insistentemente a todos nós. Diante deste convite, podemos nos acomodar, isolar ou colaborar. Portanto, não basta dizer sim, mas realizar este sim, dado com todo ardor, como Jesus o fez, no anúncio e realização de sua missão redentora e concretização do reino. Sua vida foi marcada pelo amor, serviço, doação, até entrega total na cruz. Vivendo o amor que ama até o fim, esvaziando-se, empobrecendo-se, despojando-se para nos enriquecer, nos cumular de todas as bênçãos, graças e riquezas, fazendo-se pobre, enriqueceu-nos copiosamente. Na passagem da primeira leitura, vemos a missão do profeta Ezequiel, tido como profeta da esperança, num período que marca a volta do exílio e o recomeço de uma nova história. O profeta tem que destruir as falsas esperanças, provocar atitudes de conversão e responsabilidade pela própria história de cada um diante de Deus. Ele deve ressuscitar a confiança e a esperança do povo em Deus. De nada ajudará o povo ficar culpando os antepassados ou atribuir a Deus a culpa de seus pecados e infidelidades. O presente está em nossas mãos para que correspondamos à vontade divina, assegurando um futuro novo e melhor. O profeta chama a responsabilidade a cada um, pois de nada adianta procurar culpados se antes não nos revermos diante de Deus e de sua proposta. Revemos como realizamos o que a nós é próprio. Como e com que intensidade e fidelidade vivemos os preceitos de Deus, a sua adoração em espírito e verdade. O profeta Ezequiel nos assegura que Deus está sempre presente no meio do seu povo, nunca o abandona, sendo que o contrário pode acontecer, e se isto ocorre, as consequências são extremamente danosas. Toda infidelidade a Deus traz frutos amargos, sofrimentos, desolação, enfraquecimento. De outro lado, a fidelidade a Deus é fonte de bênçãos. Deus está sempre pronto a selar a aliança de amor conosco, e não nos é permitido ficar com rodeios, desculpas evasivas e subterfúgios que nos afastam dele e de nossa felicidade. É preciso que o povo tenha consciência de seus limites e não acuse Deus como responsável pelos erros que comete. Deste modo, novo horizonte de vida e liberdade se abrirá diante dele. Deus, em sua fidelidade, não se alegra com a nossa flutuabilidade, incoerência e contradição. A passagem da segunda leitura da carta de Paulo aos Filipenses traz um maravilhoso hino cristológico paulino, uma carta dirigida a uma comunidade viva, piedosa, generosa, mas não perfeita, pois, na verdade, não há comunidade perfeita. Ela precisa aprender o desprendimento, a humildade, a simplicidade, dizendo não ao orgulho, à autossuficiência, à vaidade e à ambição. Para isto, precisará comportar-se como Cristo, em atitude quenótica, ou seja, despojamento, esvaziamento, aniquilamento. Assumir a cruz de nosso Senhor
vivendo em total entrega, obediência, amor e serviço. A carta do apóstolo nos provoca, no mundo competitivo, como viver esta lógica de Jesus, que é o caminho da glorificação, o caminho da vida plena, da glória que não prescinde da cruz. A passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32, traz a parábola dos 2 filhos, mais uma vez. Leva-nos a refletir sobre a alegria e a graça de trabalhar na vinha do Senhor. Para além da aparente singeleza da parábola, há um conflito muito forte que deve ser percebido. Jesus está em Jerusalém, onde culminará a sua missão, cenário da sua paixão e morte. Mais precisamente, está no templo, que é o centro do poder político, econômico e ideológico daquela época, e se dirige ao chefe dos sacerdotes, poder religioso e ideológico, e aos anciãos do povo, o poder econômico, ou seja, os líderes religiosos judaicos que se constituirão nos opositores e principais sujeitos de sua morte. A parábola fala de um filho que disse sim ao pai e não foi para a vinha. São os anteriormente mencionados. De outro lado, o filho que disse não e foi para a vinha são os pecadores, as prostitutas, os marginalizados, os publicanos que se abriram à boa nova do reino de Jesus. Trata-se de parábola de confronto e de conflito entre o mestre da justiça, Jesus Cristo, e os promotores da sociedade injusta. Mais tarde, Mateus aplicará a parábola na recusa dos judeus e no acolhimento por parte dos pagãos à boa nova de Jesus. Com a parábola, Jesus nos ensina que todos somos chamados para trabalhar na vinha. Não há lugar para o imobilismo, a preguiça, o comodismo, a autossuficiência e o egoísmo. Não basta sentar-se nos bancos das igrejas e pregar em seus púlpitos. É preciso testemunhar a palavra que se anuncia, que se proclama, testemunhá-la com toda a nossa fragilidade e imperfeição, dando o melhor de nós, onde quer que estejamos. É preciso pôr em prática a fé, a esperança e a caridade, dar incansavelmente provas concretas de nosso amor. Como uma mãe que diz ao filho: para de me dizer que gosta de mim, prova-me. Fácil é dizer, é preciso viver, dar o melhor de nós, simplesmente por amor. Concluindo, acolhamos a palavra do profeta Ezequiel, que nos chama a conversão, confiança, responsabilidade, esperança encarnada em total fidelidade a Deus. Abramo-nos ao questionamento de nosso Senhor, para que o nosso sim a Deus seja um sim vivo e verdadeiro, denso de conteúdo e compromissos. Tenhamos Jesus como modelo de vida, tenhamos a coragem de imitá-lo, de seguir seus passos, pois ele chegou à glória passando pela cruz. Desceu ao poço mais profundo da miséria e solidão humana para ser exaltado, glorificado, e diante dele todo joelho se dobre e toda língua proclame que ele é o Senhor. Embora sem méritos, o Senhor nos chamou para trabalhar em sua vinha. Procuremos a mais perfeita coerência entre o que cremos e o que vivemos, para que o mundo veja Cristo em nós e, como o apóstolo Paulo, possamos dizer: e já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, e a vida que vivo agora na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou
a si mesmo por mim. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. O imperativo da conversão no trabalho da vinha do Senhor.